melhor para a festa do Empim, né? Mateus capítulo 5, do verso 38 a 42. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Vamos ler novamente o verso 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Que nesse momento, Pai amado, eu possa diminuir para que Teu Espírito cresça. E assim, Senhor Deus, a Tua palavra encontre os corações. Corrija o meu falar, Senhor Deus, e cumpra o Teu propósito nessa manhã. Senhor, assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estive analisando esse percurso que nós temos até agora. Nós estamos meditando na pregação número 75 do Evangelho de Mateus, 75 sermões em cima do Evangelho de Mateus. A última mensagem que nós meditamos foi em fevereiro desse ano. Estamos voltando agora em junho, né? Eu estive meditando nesse tempo em cima desse texto, orando ao Senhor, buscando direcionamento, lendo alguns comentários. E a primeira mensagem que nós meditamos sobre o Sermão do Monte foi a mensagem 44. Nós estamos na 75. Em 44 foi em setembro de 2022, essa mensagem ministrada aqui, em setembro de 2022. Hoje nós estamos em junho de 2025, na 75ª mensagem, e estamos caminhando para o final do capítulo 5 do Sermão do Monte, né? E o título dessa mensagem é A Revolução do Espírito, quando o eu se cala. A revolução do Espírito, quando o eu se cala. E, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, o nosso Senhor Jesus Cristo continua em seu sermão, e ele agora está preparando para entrar no capítulo 6. Ele está fazendo o desfecho da introdução dele para ele chegar na parte prática, que vai do capítulo 6 ao capítulo 7. E ele começa a preparar o nosso espírito para construir uma intimidade com o Pai. Gostaria até que vocês prestassem atenção. O nosso Senhor Jesus Cristo está preparando o nosso espírito para nós podermos, no capítulo 6 em diante, ele vai começar a entrar na questão prática e na questão das orações, a entregar ao Senhor, e ele está nos preparando para esse momento. E aí nós vemos, meus irmãos, que não basta nós estudarmos simplesmente a Escritura com mentes esclarecidas, com mentes potentes, usar a nossa intelectualidade para poder entender a Escritura. O Espírito, meus irmãos, é mais importante que a mente. Muitos intelectuais estudam a palavra de Deus, e tem intelectuais que conhecem mais a Bíblia do que muitos crentes. Eu tenho um professor ateu que, com toda a propriedade, ele cita as Escrituras Sagradas, ipsilitri, inclusive nos idiomas originais, no grego e no hebraico, mas a Escritura para ele não fala como fala conosco. Não tem o conhecimento de propriedade como nós temos, porque o Espírito não está voltado para as Escrituras. A meditação da palavra de Deus, meus irmãos, não é apenas teórica, não é apenas filosófica. Ela, meus irmãos, a meditação da palavra do Senhor precisa ser obrigatoriamente prática. A Escritura precisa falar conosco e precisa nos moldar. Nós não podemos moldar a Escritura ao nosso bel prazer.
É ela que nos muda ao bel prazer do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, nós não excedemos aos fariseus. Precisamos, meus irmãos, nos certificar que a nossa atitude inteira como ser humano está preparado e preparada para acolher a mensagem bíblica de tal maneira que não seja apenas teórica, uma bela oratória, um belo discurso, uma bela técnica vocal, ou uma técnica de exegese, ou uma exposição pedagógica coerente, mas que ela atinja como flecha ao nosso coração. E diante disso, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa cultura está enraizada em um pensamento que é doentio e até podemos dizer demoníaco. E isso, meus irmãos, tem feito os relacionamentos à nossa volta ser voláteis, serem fracos, não serem bem construídos. Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais e até relacionamentos políticos. A nossa sociedade, meus irmãos, está profundamente presa naquilo que é o direito pessoal, o direito de cada um. E nós ouvimos frase por aí que diz o seguinte: eu tenho direito, ninguém pisa em mim, ninguém me trata assim. E essa, meus irmãos, é a mentalidade dominante do mundo que está à nossa volta. Essa é a culpa de nós termos hoje em dia tantos rompimentos dos relacionamentos. Relacionamento entre amigos, relacionamento entre irmãos, relacionamentos dentro da igreja, relacionamento nos casamentos, nos serviços, na nossa vida por inteira. A nossa cultura constrói e tem construído hoje em dia relacionamentos voláteis, relacionamentos líquidos, aonde cada um busca o que é seu por direito. No texto base, o nosso Senhor Jesus Cristo está atacando diretamente esse comportamento. Ataca a estrutura do orgulho, a estrutura da autoproteção que existe no coração do homem. O nosso Senhor nos ensina nessa passagem sobre a morte do próprio eu, como que nós temos que sacrificar o nosso eu. E, meus irmãos, esse é o ponto mais difícil da vida cristã. É o ponto mais difícil. Pelejar contra as investidas de Satanás é fácil. O difícil é derrotar nós mesmos. Aí está a dificuldade da vida cristã. E Jesus está começando a tratar sobre o nosso ego, sobre o nosso sentido de justiça e a nossa inflamação sobre os nossos direitos próprios. O nosso Senhor Jesus Cristo aqui está falando sobre o desejo que o homem tem do revanche. Cristo nos mostra, meus irmãos, como que nós podemos testar a nós mesmos, conseguir perceber se estamos, nesse exato momento, subjugando ou alimentando o nosso próprio ego. Cristo aqui nesse texto, meus irmãos, não faz uma lista exaustiva sobre o que devemos ou não fazer. Ele não faz isso. Olhamos para esses versículos, ele não está aqui fazendo uma lista exaustiva para a nossa compreensão do que temos ou não temos que fazer, mas antes, ele estabelece nesse texto e fornece para cada um de nós os princípios básicos para que nós possamos aplicar em nossas vidas, princípios que sempre nos fazem atuar de tal forma que nos faz lembrar daquilo que nos dá esperança. O Senhor tenta nos lembrar de quem nós somos, lembrar de quem Deus é e nos lembrar que mesmo da forma que nós somos, de que Deus é, nós fomos chamados por Deus
para estar na presença dele. Princípios, meus irmãos, que são básicos, mas devem ser vívidos e vivificados em nossa mente. O nosso Senhor expõe nesses princípios através de ilustrações preciosas. E o texto básico que nós acabamos de ler nos fornece 4 ilustrações para apresentar esses princípios básicos para a nossa vida. A primeira ilustração que o texto nos fornece é voltar à outra face. Voltar à outra face. O verso 39 vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Meus irmãos, uma ilustração que mostra na prática a morte do ego humano. O nosso Senhor Jesus começa expondo aqui o nível físico e material da morte do nosso ego. Ele imagina aqui nesse texto uma pessoa qualquer que chega até nós, que vem até nós e nos provoca de tal forma que nos dá uma bofetada no nosso rosto, sem qualquer motivo, sem intenção nenhuma e sem qualquer provocação da nossa parte, vem e nos agride. A nossa reação imediata como seres humanos que somos, de natureza que nós somos, é devolver a bofetada, é ir em direção a essa pessoa que nos agrediu e retalhá-la, castigar o agressor e buscar a vingança, e de repente ir a vias de fato dentro do que está acontecendo, conforme o calor do momento. No instante que somos feridos, meus irmãos, nós desejamos a retaliação. É com esse aspecto que o nosso Senhor Jesus Cristo está se preocupando. É com esse aspecto que ele se preocupava ao trazer o Sermão do Monte. Jesus assevera que não temos que procurar a vingança. No século XVIII viveu um homem chamado Corval Billy Bray. Lá na Inglaterra, século XVIII na Inglaterra, Corval Billy Bray. Esse homem, um pugilista, lutador de boxe, conhecido na sua cidade, vencedor, treinava bastante pugilismo. Em um momento da sua vida, meus irmãos, a mensagem de salvação encontrou o seu coração e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. A partir daí, ele abandonou o pugilismo e começou a trabalhar em uma mina de carvão na Inglaterra. E nessa mina de carvão, meus irmãos, um certo homem que também trabalhava ali, reconheceu o Billy Bray da infância, do período de adolescência e das coisas que Billy Bray fazia antes dele se converter. E esse homem que trabalhava na mina buscou a retaliação do que tinha acontecido na adolescência e na juventude. E sem qualquer provocação, atacou o Billy Bray, agrediu, sem qualquer provocação, sem qualquer momento ali dentro daquela mina. E, meus irmãos, Billy Bray poderia facilmente ter revidado e dominado aquele oponente com um único soco, treinado como ele já era, poder nocautear e até levar a óbito esse homem. Mas, meus irmãos, Billy olhou para o seu agressor e disse a seguinte frase: que Deus o perdoe, assim como eu também lhe perdoei. E nada mais disse, não fez mais nada. Billy Bray, meus irmãos, aquele homem ficou vários dias em agonia, agonia material, agonia espiritual, e no final, aquele homem, meus irmãos, se converteu por causa da atitude de Billy Bray. O homem natural de Billy Bray desejava naquele momento o embate, queria a retaliação, mas ele, meus irmãos, reagiu contra a natureza
e não reagiu. Foi dessa maneira que o Senhor pôde usá-lo. E ele foi um evangelista que levou milhões na Inglaterra ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Milhões de vidas foram salvas pelo ministério de Cornell Billy Bray, evangelista do Senhor. Meus irmãos, mas como que nós nos preocupamos com as ofensas que estão à nossa volta? Como que nós nos preocupamos com insultos e nos vitimizamos com esses insultos, tantos físicos como verbais? Ser esbofeteado, meus irmãos, é uma situação insultosa, humilhante para a pessoa ser esbofeteada, ainda mais sem motivo algum. Mas, meus irmãos, a ofensa pode vir de várias formas. A ofensa pode ser feita da língua, da palavra, da forma que se fala. A ofensa pode ser feita por palavras colocadas de formas dolorosas e malditas, com ações, com indiferenças, ou até mesmo com um olhar. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é que nós precisamos produzir um espírito forte diante dessas coisas. Essas coisas virão, olharão para a gente diferente. Bullying sempre existiu e sempre existirá. Nós não vamos conseguir conter isso. É a natureza má do homem agindo. Pessoas falarão de forma que machuca. Isso é a natureza má do homem agindo. Seremos distratados, mas nós só seremos afetados se nós formos fracos. O nosso Senhor Jesus Cristo está falando exatamente isso, construindo um espírito forte. Vão bofetear seu rosto, seremos presos, seremos maltratados, mas nós seremos afetados em nosso espírito se formos fracos. Senão, nós combateremos o bom combate. O Senhor está querendo produzir um espírito forte no povo dele, para que o povo não venha se ofender facilmente diante das coisas que estão à nossa volta e buscar a vingança. As pessoas podem até nos tratar mal. Nós, como servos de Deus, que não podemos tratar mal. Nós não podemos retalhar. Significa que precisamos nos desfazer, meus irmãos, do espírito da retaliação. É profundo o que o nosso Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui, do desejo de nos defendermos aos nossos próprios olhos do que está acontecendo. Como que falam da gente? Falam sim, e vão continuar falando. Na empresa, em casa, dentro da família, como que isso acontece? Na igreja, na vizinhança. Agora, como que isso nos afeta? Aí que é o problema. Se ela nos afeta, é porque somos fracos. Precisamos ser fortes diante dessas situações, de buscarmos a vingança a respeito de qualquer ofensa, de qualquer dano. O Senhor está falando que nós não precisamos buscar essa vingança diante de qualquer coisa que venha se levantar, para que, meus irmãos, atinjamos aquele estado de espírito que nos deixa indiferente diante dessa situação e confia plenamente que o juízo vem do Senhor. É Ele que peleja por nós. É Ele que mostra quem está certo e quem está errado. Aprender a mostrar indiferença sobre qualquer crítica, qualquer abuso, qualquer insulto. E como que esses insultos, meus irmãos, afetam o nosso dia a dia. E temos dias horríveis por causa de palavras que são ditas. O Senhor, meus irmãos, quis nos ensinar aqui nessa passagem é que nós não devemos nos preocupar conosco mesmo, pois o Senhor é o reto juiz
e está atento a todas as coisas que estão acontecendo. Em Romanos capítulo 12, verso 19, Romanos 12, 19, o texto diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Jesus nos chama, meus irmãos, para subjugar o nosso próprio eu e deixar que é Ele que resolve esses problemas. É Ele que vai trazer à tona a verdade e é Ele que vai mostrar o que está certo e o que está errado. A segunda ilustração que nós temos no texto, dar a túnica e também a capa. Verso 40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe também a capa. Meus irmãos, mais uma vez o Senhor volta a falar da tendência humana aqui. Temos a tendência, meus irmãos, de exigir o que é de nosso direito. E aí o Senhor Jesus Cristo mostra isso através de um tribunal de justiça. O texto até vai dizer lá o seguinte: ao que demandar, aquele que vai em juízo contra você no tribunal, dentro de uma formalidade legal. E na justiça, meus irmãos, o judeu podia tirar a túnica como indenização por qualquer coisa que tenha sido feita. Roupa na antiguidade era um bem precioso, era caro ter uma túnica. Às vezes demandava 1 ano de um salário de um trabalhador comum para ter uma túnica. Isso era bem preservado. Às vezes a pessoa tinha apenas 2 roupas, uma para o dia a dia e outra para situações especiais. E a justiça poderia requerer essa túnica de retaliação, de indenização. E Cristo, meus irmãos, foi além, fala, além de oferecer a túnica, dá também a capa. O Senhor está falando sobre a nossa insistência de buscar os nossos direitos. E, meus irmãos, o mundo fala muito sobre direitos, e nós temos ouvido aí cada vez mais, na televisão, na política, dentro do Congresso, direito, 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 direito. Pouco se fala de deveres. Quanto maior o direito, maior são os deveres. E não se fala dos deveres. E esse, meus irmãos, é o espírito do homem natural. Eu preciso reclamar aquilo que é meu, que me pertence, que me agrediram. Não estamos, meus irmãos, falando daquilo, que a lei imputa, que o Código Civil, que o Código do Ministério do Trabalho estipula pela lei. Mas aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está falando da volição da pessoa, da vontade que nos impele sobre a nossa valorização. Quantas pessoas saem do emprego e botam a empresa na justiça por hora extra que nunca cumpriu, que acorda uma coisa e depois desacorda isso na justiça, que não tem palavra, nos faz reconhecer quem nós somos. Jesus Cristo aqui, meus irmãos, assevera que nós não temos direito, pois é por causa dele que somos alguma coisa, e sem ele nada somos. O nosso Jesus Cristo mostra que essa atitude, meus irmãos, essa atitude precisa regrar a vida cristã, que a atitude de se valorizar além da medida não é a atitude de uma vida cristã. Sobre essa verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo aborda sob a forma de direito, e de uma forma muito direta. O Senhor mais à frente no Sermão do Monte vai voltar nesse tema. O nosso Senhor Jesus Cristo fala o seguinte mais à frente: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha só como que o nosso Senhor Jesus Cristo trata. Tem alguém que está falando alguma coisa de você, há alguma parede levantando entre você e alguma pessoa, seja da família, da igreja, do trabalho, vá a ele e argue a ele só sobre o que está acontecendo.
Converse com ele com espírito de paz. Conversa com ela com espírito de paz. Converse com o irmão em espírito de paz. E tenta reconstruir, construir pontes de amizade, de vínculo. E se o texto continua, se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Aí o texto prossegue, se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas como testemunha. Só assim você avança mais. Só então, se recusar com as duas testemunhas, chama a igreja e expõe o que está acontecendo. Como que nós queremos burlar isso? Conversamos do problema com A, com B, com C, mas não com a pessoa que está acontecendo. Jesus, meus irmãos, vemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre apresenta o caminho da reconciliação. É o inimigo das nossas almas que oferta o caminho da dissensão, da separação. Essa oferta vem dele. Do nosso Senhor Jesus Cristo vem a reconciliação. Uma trajetória, meus irmãos, que faz esquecer o nosso direito para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, meus irmãos, deve se preparar a cada dia para apaziguar os conflitos, ser um pacificador no relacionamento e não ser um agente que joga álcool, que joga lenha dentro dos relacionamentos inflamados. Precisamos, meus irmãos, estar cientes dos nossos direitos. Nós não somos nada sem o Senhor. E estamos cientes também dos nossos deveres como servos do Senhor. A justiça do homem é falha, mas Deus, Ele é justo e atua no tempo oportuno em cada situação. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, abra comigo o texto, 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Jesus, meus irmãos, nos chama para aguardar sempre no Senhor, porque Ele é o reto juiz em todas as situações. A terceira ilustração que nós vemos no texto é andar a segunda milha. Olha que ilustração que o Senhor nos traz, andar a segunda milha, verso 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. E meus irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo uma alusão aos costumes daquela época. Esse costume era muito comum no mundo antigo. Uma autoridade instituída, seja ela qual for, tinha o direito de determinar a um homem comum que fizesse um transporte para ele, um transbordo, levar uma quantidade de bagagem até 1 milha de distância. 1 milha de distância antiga dá 1.479 metros, 1,5 km de distância. E os romanos, meus irmãos, pegavam essa cultura e essa exigência de lei e exigiam esse direito sobre a Palestina, sobre o judeu. O judeu, meu irmão, podia estar fazendo o que estiver fazendo nos seus afazeres, comuns ou até especiais. Ele poderia estar arando a terra, cuidando do gado, cuidando das ovelhas, ou levando o filho para ser atendido para um médico, levando a esposa para dar à luz, indo chamar a parteira para poder que a esposa desse luz. Se um romano passasse e exigisse, ele tinha que obedecer. Ele tinha que parar o que estava fazendo e levar 1 milha a carga do romano. As pessoas paravam de fazer aquilo porque era obrigado a fazer isso e poderia ter sanções legais, penais, ficar preso. Mas o Senhor está ensinando aqui, meus irmãos, que devemos fazer o que está além do que é obrigado. Além daquilo que é obrigado. Nos preparar para fazer além daquilo que é solicitado para cada um de nós.
Jesus assevera que nós temos que exceder as perspectivas que as pessoas têm de cada um de nós. E, meus irmãos, esse princípio nos faz ir além da sociedade. Por quê? Porque a sociedade não faz mais do que lhe é exigido. Porque os deveres, eles não contam, só os direitos. A sociedade para naquilo que é exigido. E muitas vezes fazem de forma desleixada aquilo que está sendo exigido. Um exemplo disso, nós vemos uma reclamação crescente no meio empresarial da questão de péssimos colaboradores, de pessoas que não fazem nem o que é exigido, mas estão aquém do cargo e função a qual exerce. O homem natural, meus irmãos, faz aquilo que é exigido e pronto, e reclama de tudo que está acontecendo à sua volta. Uma certa vez, na empresa onde eu trabalhava, eu estava com 5 motoristas de caminhão na minha equipe. 5 caminhões de compunha, tinha 5 motoristas. 3 desses motoristas são motoristas que eram simplesmente motoristas, não tinha nenhuma qualidade a mais que pudesse fazer a mais. Era limitada a função deles. Mas eu tinha 2 motoristas que tinham uma função a mais. Eles tinham qualidades a mais que poderiam auxiliar dentro da função. Um desses 2 era mais antigo da empresa, tinha quase 20 anos de empresa. E ele se compunha do seguinte: eu sou motorista, pronto, estou aqui para dirigir. Era a função dele. Ele levava o caminhão até um certo ponto e aguardava terminar o trabalho e a atividade que era inerente a ser motorista, como estava na carteira de trabalho. O outro motorista de caminhão estava menos tempo, estava uns 5 anos na empresa, e ele estava lá. O ajudante precisava descarregar, ele estava lá ajudando. O eletricista precisava levar uma escada, ele estava lá levando. O eletricista precisava de uma ferramenta, estava ele procurando a ferramenta para dar a ferramenta para o eletricista. De repente surge para mim e o diretor da empresa fala assim: Márcio, escolhe um para ser levado para encarregado. Qual que eu escolhi? Aquele que estava mais disposto a ajudar. Aquele que estava fazendo além da sua opção. O outro pensava porque tinha 20 anos de empresa, ele ia ser levado encarregado. Não foi. Não foi. Por quê? Se limitou a fazer aquilo que era exigido. A sociedade se limita àquilo que é exigido. E aí, meus irmãos, o Senhor nos ensina para não sermos dessa forma. De repente a pessoa fala assim: não estão me pagando para isso, para que eu vou fazer? Eu não estou aqui para isso, não é minha função de fazer isso, não faz parte do meu ministério. Para que eu vou pegar um copo d'água que está dentro da igreja, que fica? Não temos zeladoria, não temos diáconos para fazer isso, não vou além do meu ministério, não fazem mais. Essa, meus irmãos, era a atitude que Jesus Cristo estava condenando aqui. Faço aquilo que me é obrigado e pronto. É minha função varrer o chão, vou varrer o chão. Mas e a cadeira que está acima do chão? Essa aí eu não preciso limpar. Minha função é limpar o chão. A minha função é levar o arroz até a bancada do buffet. Avisar o cozinheiro que o arroz está muito tempo no fogo não é minha função. Deixa queimar. Ele distraiu o problema dele. O Senhor chama o povo dele para exceder. Assim o mundo é. É o que está me exigindo e pronto. Meus irmãos, o egoísmo de se pensar somente no próprio umbigo. O nosso Senhor Jesus Cristo está querendo curar isso no povo dele. Existem pessoas que vivem uma vida cristã de baixo nível, rasa, porque tem esse pensamento entranhado. Sou eu e pronto, faço aquilo que me colocam e pronto, não vou nada além. Anos na empresa e não vê nada crescendo por causa desse pensamento.
Existem pessoas, meus irmãos, que ficam reclamando das coisas que estão acontecendo na sua vida, mas não vai além daquilo que é exigido da vida. E deixam, meus irmãos, muitas vezes deixam 1 milha, 1.500 metros, interferir na lealdade e na devoção a Jesus Cristo. Aquilo que me fizeram na empresa, não vou nem mais para a igreja por causa disso. Aquilo que o irmão me disse, ou aquilo que outro irmão foi colocado na posição, ou que outra pessoa foi colocado, deixam 1 milha interferir no relacionamento com Jesus Cristo. E essa 1 milha, no que acontece com o irmão que está ao seu lado, na família, em casa, no espaço do trabalho, na percorrer as coisas à sua volta. Deu um susto, hein? Deve ter saído até na internet o barulho. Subiu o pico aí na internet? E é isso que o Senhor não quer nesse texto, meus irmãos. Eu não faço isso não. Isso é outra pessoa que tem que fazer. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo fazia isso. Você tem que fazer a 1 milha e tem que fazer mais 2 milhas na sua vida. Você tem que ir a mais. Pastor, de repente você pode falar assim, pastor, mas eu faço e meu chefe não vê. Eu faço e o meu cônjuge não vê o que eu estou fazendo. Eu faço e meus filhos nem estão aí pelo que eu estou fazendo em casa. Eu faço dentro da igreja e nem o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Meu irmão, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E é Ele que vai te recompensar. É Ele que está vendo. Você está fazendo mais do que deveria na sua empresa e seu chefe não está vendo, pode ter certeza que vai ter outra pessoa que vai ver. Eu tenho um conhecido que certa vez, ele fazia mais do que cabia, ele era ajudante de eletricista, ajudante. E tentaram de tudo para levar ele para eletricista, ele poderia ser levado até eletricista nível médio, nem eletricista básico. E a empresa não queria levá-lo a eletricista de jeito nenhum. Não era da minha turma e não sabia por quê. Por isso. E tentaram de tudo para levar eletricista, não queriam fazer eletricista. E ele conversando comigo, eu falei assim, continua fazendo o que você está fazendo, não para. Não para. De repente, na rua, passou uma outra empresa e viu ele trabalhando e gostou do trabalho dele e perguntou qual era a função dele. Ele era ajudante de eletricista. A empresa chegou para ele, viu o trabalho e ofereceu a ele para ser eletricista sênior de uma outra empresa. Saiu de ajudante para eletricista nível sênior. O Senhor recompensa. O Senhor recompensa. Em Colossenses 3,17, leia comigo, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Jesus nos chama para a excelência em todas as situações. Precisamos ser excelentes em tudo que nós colocamos a mão para fazer. A quarta ilustração é dá a quem pede. Verso 42 diz o seguinte, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que desejas que lhe empreste. Aqui mais uma vez, o que está em pauta aqui, meus irmãos, é a negação do próprio eu. Cristo está repreendendo a atitude de considerar a si mesmo em detrimento do outro. Pessoas que, sem se importar, estão esbofeteando o irmão, direto ou indiretamente, estão tomando a túnica do irmão, direta ou indiretamente, estão, meus irmãos, impelindo uma carga de bagagem além da necessidade, impõem pesos sobre o outro. Isso os fariseus faziam. O Senhor Jesus Cristo fala o seguinte, ouvi os fariseus, mas não faziam o que eles fazem.
porque eles impunham uma carga que eles mesmos não conseguiam conduzir. Cristo está considerando aqui, meus irmãos, a tendência do homem de se preocupar somente consigo mesmo. Mostra aqui o espírito egocêntrico e corrupto da natureza humana, que faz um homem não ajudar aqueles que estão sofrendo de alguma real necessidade e faz pôr um peso sobre essa pessoa. A inclinação para nos agarrarmos às nossas possessões materiais ou imateriais. Jesus assevera que a generosidade, meus irmãos, é a expressão do coração que está morto para o próprio eu. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está ampliando para nós o martírio da própria pessoa. O amor de Deus, meus irmãos, é um amor que é se dar a si mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, o Pai enviou o seu Filho para morrer por nós, o Espírito Santo vem silenciosamente morar em nossos corações. Um amor que ajuda, que fortalece, que ampara a todas as necessidades e a todos que necessitam. E esse amor precisa refletir em nossos corações. Um retrato daqueles que não veem os outros como ameaças, mas sim poder ajudar e conciliar com os outros. Pessoas que sabem que são alvos constantes da graça de Deus. E por isso, porque nós somos alvos da graça de Deus, precisamos ser graciosos com as outras pessoas. O cristão, meus irmãos, não tem um coração para si mesmo, porém ele é livre para dar, é livre para servir, é livre para ceder, ele dá atenção, ele dá ajuda, ele dá socorro, ele dá consolo, ele se preocupa com as necessidades das pessoas, com a necessidade dos missionários, com a necessidade da igreja local. Seu coração está volto para ajudar e apoiar, sem pensar na retribuição do que isso está fazendo. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, o texto diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Jesus, meus irmãos, nos chama a olhar para servir os outros, sermos servidores das outras pessoas. E concluindo a mensagem, meus irmãos, Jesus Cristo está tratando o nosso ego nesse trecho. Essa parte desse texto do verso 38 ao 42, o Senhor está tratando o nosso ego. Um ensino que envolve a nossa personalidade inteira. Isso inclui, meus irmãos, os pequenos detalhes da nossa vida. A santidade, escute bem, a santidade não é algo que alguém possa receber em um culto, ou em uma reunião, ou de repente num encontro, ou numa conferência de avivamento, ou num retiro de avivamento. A santidade, meus irmãos, é uma vida a ser vivida, e uma vida que é vivida em todos os pormenores da vida, não só na igreja, é no trabalho, não só no trabalho, na condução, não só na condução, no caminho. Podemos ficar comovidos com pregações admiráveis, eloquentes, bonitas, com louvores graciosos. Contudo, meus irmãos, a vida cristã, ela está envolta em relação à nossa atitude para com Deus, a nossa atitude para conosco, e a nossa atitude para com o próximo. A revolução do Espírito acontece quando nós calamos o nosso próprio eu. O cristão, meus irmãos, precisa amar, mesmo quando nós olhamos à nossa volta e vemos só ódio. Nós precisamos amar, precisamos nos dar, mesmo quando não há nada a receber à nossa volta.
Precisamos perdoar como nós fomos perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não perdoamos, a nossa fala direta é a seguinte: o nosso perdão conseguido por Jesus Cristo é muito menor do que a ofensa que nós recebemos. Mas quando nós perdoamos, nós falamos o seguinte: eu tenho que perdoar, porque o que o Senhor me perdoou é além do que o que me fizeram. Aprender a aceitar tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida e confiar a cada dia que tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir essa mensagem lendo 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 7, ao 7. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos louvar o Senhor?